Meus amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus reine em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros laços de família, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver então sobre os verdadeiros parentes de Jesus. Diz lá a passagem que chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Que está lá em Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 21 e de 31 a 35. É que Jesus estava pregando e aí a sua mãe e os seus irmãos o procuram para que ele pudesse voltar para casa, né? E então Jesus pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse-lhe: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 20 a 21 e 31 a 35. Os laços de sangue, eles não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Ele já é pré-existente, né? Na pergunta 207 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física? Eles também lhes transmitem algumas semelhança moral? E os espíritos respondem: não. Uma vez que têm almas ou espíritos diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade, porque as conquistas morais do espírito é uma conquista própria, única. Então os pais não têm como repassar isso para os filhos, porque a única coisa que os pais podem legar aos filhos é o corpo físico, ou seja, a semelhança física. A semelhança moral depende única e exclusivamente do espírito que ali está, porque isso é algo, inerente à sua própria evolução e vai depender somente dele. Na pergunta 207 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? E os espíritos respondem: são espíritos simpáticos, atraídos pelas semelhanças de suas tendências. Logicamente, que nós, quando reencarnamos numa mesma família, todos nós, de uma maneira quase que homogênea e geral, somos seres mais ou menos com o mesmo grau de adiantamento, com poucas e poucas diferenças. Então, o que existe, quando nós vemos que numa família, praticamente às vezes, os seres ali têm uma mesma conduta, têm a mesma, tem
os mesmos parâmetros, digamos assim, né, de parecerem iguais nas suas ações. Isso denota, por quê? Porque os espíritos, eles se atraem por afinidades. Então, aqueles seres que realmente gostam de fazer certas coisas são atraídos para aquela família. E, logicamente, que nós temos também componente da lei de causa e efeito, né? E que tudo isso é uma necessidade de reajustamento em vários fatores no campo familiar, e que esses espíritos então vão se encontrar, vão se interagir e vão buscar ali a sua regeneração, o seu crescimento espiritual, né? Vão procurar ali, entre eles, fazerem o seu crescimento espiritual e vão se perdoar mutuamente, vão se ajudarem mutuamente, né? Então, na pergunta 203, mais uma vez, Kardec diz: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde venha acrescentar a vida moral? E os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E nós podemos falar a respeito disso, né? Que a alma não é indivisível. Mais uma vez, o pai não tem como legar a moralidade ao filho, porque ele contribui única e exclusivamente com o corpo físico, com as suas semelhanças. A respeito disso, nós podemos dizer que, vamos dizer assim, Sócrates, né? Sócrates foi um filósofo excelente, um espírito muito evoluído, e ele, né, os seus ascendentes, ou seja, os seus pais, na sua anterioridade, a história nos mostra que eram seres que não eram daquela forma, né? Não foi, por exemplo, aquela inteligência que o Sócrates tinha, não foi legado pelos seus pais. E por quê? Porque a sua anterioridade, né? Os seus ali simplesmente eram seres rústicos, que não tinham, né? Seres assim medianos, e que não tinha aquele destaque que ele tinha. E o mesmo vai acontecer com os filhos de Sócrates, que não são seres assim que vão herdar a sua intelectualidade, a sua moralidade. Os filhos de Sócrates foram seres totalmente aí, vamos dizer assim, dentro daquilo que nós podemos dizer, imbecis, né? Não tinha sabedoria, não tinha aquilo que o Sócrates tinha. Então, só para nós vermos aí que não há como se transmitir essa moralidade, né? Ou esta sabedoria para os nossos descendentes. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que fornecer o seu invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, os pais têm esta obrigação de fazer com que os filhos, né, através do seu exemplo, através da educação que ele transmite no lar, possa se tornar seres de bem, né? Seres voltados aí realmente para o progresso através das ações diárias. Então isso é muito importante. Então, nessa missão dos pais, nós vemos Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade.
Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que nos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então essas são aí as orientações de Santo Agostinho para todos nós. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas, que também são orientações de Santo Agostinho. Então nós temos que fazer, né, um estudo detalhado do comportamento dos nossos filhos, né, já desde essa tenra idade. Por quê? Porque ali nós podemos, através da nossa observação, vermos, né, o comportamento e as tendências desta criança. E esta criança vai trazer já em si, né, todos os vícios, todas as más qualidades que devem ser combatidas. E é por isso que os pais, então, devem, né, tomar as atitudes essenciais e necessárias para fazer com que aquele espírito possa trilhar o bom caminho, para que ele possa, então, desenvolver-se com a cooperação dos pais, ajudando, né, para que ele possa ser refreado naquele seu comportamento. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão, que também são orientações do Espírito Santo Agostinho. Por quê? Porque nós vemos aí pais que se surpreendem mais tarde, quando os filhos se tornam ingratos, quando os filhos têm um comportamento agressivo, quando os filhos não são amorosos dentro do próprio lar, quando esses filhos enveredam pelos caminhos errôneos. Logicamente que na maioria, nem sempre, mas na maioria das vezes, os pais, né, vão se decepcionar porque não deram digamos ali, a atenção essencial na educação que deveria ter efetivado sobre o comportamento dos seus filhos. Logicamente que os filhos, muitas das vezes, têm um comportamento obtuso dessa maneira, apesar do bom comportamento ensinado a eles pelos pais, né, dentro do lar. Quanto a isso, os pais fez o que tinham que fazer. Então aí o penalizado realmente vai ser só o espírito, né, que está ali agora no lar, o filho, né? Os pais já fizeram tudo que estava ao seu alcance. Na pergunta 208 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito dos pais tem influência sobre o dos filhos após o nascimento? E os espíritos respondem a Kardec: há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Logicamente,
Por quê? Porque eles não deram, né, não fizeram aquilo que é necessário de observar-se o comportamento da criança desde pequenininho. E aí tomar as medidas necessárias, educativas, para que aquele espírito possa ter um progresso, possa corrigir os seus defeitos. Mas sobre a educação, o Allan Kardec, ele adverte lá na questão 685A de O Livro dos Espíritos. Ele diz que essa educação não é a educação intelectual, mas a moral, né? E nem ainda essa moral que vem pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos, ou seja, aquela que os pais estão aí transmitindo aos filhos na sua vivência diária. Por quê? Porque nós, quando estamos no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, nós somos os professores dos nossos filhos, somos nós quem estamos ali de alguma forma, né, mostrando para eles, através do nosso comportamento, como se age na vida, né, no dia a dia. E muitas das vezes nós fazemos coisas erradas e achamos que não estamos sendo observados. Estamos sim sendo observados pelos nossos filhos. E é isso que é o essencial. Então não é através de livros, né? Não é através de coisas aparentes, mas coisas que é a nossa vivência diária. Isso é que é importante, porque aí é como diz o Kardec, né? Tem que ser vivido na íntegra, e é dessa maneira que nós passamos a nossa realidade, do nosso comportamento, da nossa moralidade, porque nós somos, né, como um espelho a refletir os nossos filhos através de nossas ações. E eles, como estão ali na vivência diária conosco, vão copiar, né, e fazer, viver, né, todos os dias aprendendo com o nosso comportamento. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, e se não alcançaram êxito, não têm do que se inculpar a si mesmos, e podem conservar tranquila a sua consciência, porque já deram o que deveria realmente fazerem, né? Então, aí é uma tendência do espírito reencarnante. Então, os pais, nesse caso, quando dão tudo, né, fazem tudo corretamente, e os filhos se degeneram, não seguem as riscas, o comportamento vivencial ali daquela família, e se enveredam por caminhos obtusos aí, vamos dizer, né, por caminhos errôneos. Então os pais não têm nada com isso. Por quê? Porque deram o melhor, tentaram ser os melhores professores possíveis. E todos nós temos livre-arbítrio, então não se pode fazer nada, né? Isso também para nós são aquilo que é trazido pelo Espírito Santo Agostinho, né? E vamos prosseguir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. E uma vez que tivemos diversas existências, o parentesco pode recuar além de nossa existência atual. E os espíritos nos dizem que não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores,
Daí muitas das vezes decorrem as causas de simpatia entre nós e alguns espíritos que nos parecem estranhos, né? Que são amigos, o que nós encontramos pela primeira vez, a gente tem uma simpatia muito grande. E isso realmente porque nós tivemos diversas encarnações e em algumas dessas aquele ser pode ter sido muito próximo a nós, pode ter sido um amigo, pode ter sido um parente. Então por isso que há essa forte atração sem termos ou conhecermos na presente encarnação aquele ser. E então formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se aqui na Terra. E esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, eles se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas, né, iguais. E isso é muito importante. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Então nós devemos saber que nem sempre nós reencarnamos com toda a nossa família espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes nós reencarnamos e alguns permanecem no mundo espiritual, né? Enquanto que às vezes muitos reencarnam e nós estamos ainda no mundo espiritual. Então nem sempre há essa possibilidade da reencarnação com toda a constelação familiar espiritual. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Então nós sabemos que Deus, né, que todos nós, os espíritos, eles devem trabalhar reciprocamente na evolução de todos. Então Deus, na sua infinita misericórdia, permite muitas vezes que espíritos mais atrasados, que espíritos que estão numa condição muito mais inferior reencarnem, né, em um certo grupo muito mais evoluído, para que realmente ele possa aproveitar aí essa oportunidade e dar um salto, vamos dizer assim, né, um salto quântico na sua evolução, porque ali vai ter bons mestres, vai ter no seu dia a dia, né, a oportunidade de aprendizado, de serem muito melhores, porque todos nós sabemos que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, e a obrigação de todos dos espíritos é esta interação, aí combatendo o egoísmo, né, combatendo aí o orgulho e nos pareando dessa maneira uns com os outros na possibilidade do crescimento espiritual, digamos aí, da humanidade. Ou seja, a humanidade não se restringe apenas à Terra. Quando nós falamos de humanidade, nós falamos de uma maneira geral de todos os seres do universo, né? Então Deus é o Criador de tudo. E esses espíritos se tornam por vezes causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes prova e a tarefa a desempenhar, né? Porque muitas das vezes a gente vê aí, né, são chamados ovelhas negras, porque tem, digamos assim, essa maneira de se expressa, porque às vezes ele é totalmente heterogêneo, né? Não tem nada de homogeneidade com aquele grupo que ali está, totalmente difere. Mas aí está a sabedoria de Deus, que dá a oportunidade para esses espíritos de aprenderem
e ao mesmo tempo, né, dá a oportunidade para o grupo que o recebe de crescer aí na sua marcha ascendente evolutiva, porque fazendo com que aquele espírito possa progredir, entendendo ali digamos, as limitações, todas as vicissitudes que esse espírito aí traz no seu meio, essa perturbação, com essa superação há um crescimento evolutivo para aqueles que estão recebendo também. E isso é muito importante, né? Então, por que pais bons e virtuosos geram às vezes filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Bom, um espírito mau, ele pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor, e muitas vezes Deus lhe concede isso. Então é isso, né, que realmente acontece, essa diferença gritante às vezes de ter um pai tão bom, uma família excelente e receber ali um ser que se torna degenerado. Mas é como nós estamos vendo aí, né? Todos os espíritos são solidários uns aos outros, desde que haja esse entendimento, né? Desde que esteja mais evoluído. Então vai receber espíritos totalmente diferentes, vai receber espíritos aí que possam aí evoluir e crescer espiritualmente no seu núcleo, né? Não são os da consanguinidade, né, do sangue, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, né? Então, às vezes, esses seres são, digamos assim, muito mais compatíveis em evolução, nas suas ações e tendência, do que dois irmãos consanguíneos, né? Então, podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quanto juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias um problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências, né? Ou seja, através das reencarnações. Com essa explicação que a doutrina espírita nos mostra, pode ser então aí, digamos, explicado porque dois irmãos, né, às vezes não se aturam um ao outro, enquanto que outros seres estranhos, né, ou amigos têm muito mais homogeneidade espiritual, né, enquanto que às vezes dentro do próprio lar nós às vezes somos refratários a alguém. Após duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, né? As primeiras, as famílias espirituais, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As famílias, as segundas, né? As famílias aí que são simplesmente consanguíneas, são frágeis como a matéria ou as materiais, e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Nós vemos tantas e tantas brigas, né? Tantas e tantas dissidências entre famílias, que aí nos fica realmente que essas famílias são famílias materiais, né? E não são famílias espirituais. Então, muitas das vezes, digamos aí, essa dissidência, né, já aqui na própria existência. Então tudo isso foi o que Jesus quis
tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, meus amigos, nós precisamos entender que esses laços de famílias, né, não é a consanguinidade quem traz realmente aí o seu fortalecimento, a sua essência verdadeira, mas sim, né, os laços espirituais, porque nós somos espíritos, estamos vindo caminhando através das existências, através da pluralidade das existências ou as reencarnações, e muitas das vezes fazemos inimigos, adversários, e que a bondade divina propicia a todos nós a oportunidade de alguma forma nos ajudarmos mutuamente, de nos perdoarmos através das reencarnações. Então, por isso que nós vemos às vezes tantas diferenças familiares, né, como nós já dissemos aqui, mas devemos lembrar que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que na nossa família façamos o melhor, né? Façamos o melhor de uma maneira geral, não só na família, mas na família humana, entre todos os espíritos, porque todos nós somos irmãos e filhos desse mesmo Pai. E por isso, quanto mais nós nos aperfeiçoarmos de uma maneira geral, acabando com inimigos e dos inimigos fazendo amigos, esta é a verdadeira vontade e objetivo de Deus para nós nessa existência e em todas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje, sempre e todos os dias, que assim seja. Muita paz a todos.